Esse vídeo traz uma proposta de um formato de aula que tenta compensar algumas dificuldades e deficiências que a gente tem encontrado nas aulas online ao longo do último ano e meio. Conseguir a atenção dos alunos é um ponto-chave para o bom desenvolvimento de uma aula. Para que uma aula seja bem aproveitada e não seja muito cansativa, o professor precisa ter noção da capacidade de atenção e de concentração da turma. Mas nesse último ano, com as aulas à distância por causa da pandemia, algumas coisas se tornaram bem mais difíceis. Nas aulas presenciais, o professor consegue ver as feições e as reações dos alunos e percebe se eles estão entendendo o que está sendo passado e estão respondendo bem ao conteúdo, ou mesmo se eles estão com cara de sono ou de entediados. Normalmente, a capacidade de atenção ela vai variar de 10 a 15 minutos. No ensino presencial, o professor pode lidar com essa variação de atenção de diferentes formas. Ele pode fazer perguntas aos alunos, chamando de novo a atenção, ele pode propor algumas atividades que quebrem o ritmo e a famosa pausa para o café, que é naquele momento mais extremo quando a exaustão da turma já está chegando no limite. Mas quando a gente fala do ensino online, isso fica muito mais difícil, já que muitas vezes os alunos vão estar com as câmeras desligadas e mesmo quando as câmeras estão ligadas, é muito mais difícil o professor passar uma apresentação e também prestar atenção nas imagens dos rostos dos alunos. Isso porque as imagens ficam muito pequenas, a apresentação ocupa a tela toda, as câmeras são lentas, você tem variações na internet. Então, mesmo a pausa para o café, que seria possível dentro desse contexto, ela pode acabar não cumprindo a função dela, porque a interação dos alunos que acontece nesse intervalo, ela não vai acontecer online. E também não tem nenhuma conversa para os alunos espairecerem, então acaba sendo muito mais difícil conseguir um ritmo bom para a aula e manter a atenção dos alunos. A atividade que a gente vai propor aqui tenta reduzir essa dificuldade. A gente vai tentar quebrar a aula em momentos importantes e criar algumas formas de interação ao longo da aula. Além disso, a gente tenta não ter certas demandas que são complicadas nesse momento. Então, a gente não vai pedir que os alunos liguem as câmeras para esse formato. E isso garante a privacidade deles, que a gente sabe que é uma grande questão atualmente. E é também uma tentativa de que as apresentações em aula se tornem um pouco mais ágeis e evitem, ou pelo menos reduzam, aqueles períodos de silêncio que são muito incômodos durante as aulas. E também esse momento que torna muito difícil o professor perguntar se existem dúvidas e os alunos responderem. A gente também tenta evitar esse tempo gasto entre mudanças de apresentação, que é quando alunos diferentes apresentam coisas, ou mesmo o professor faz uma apresentação e os alunos têm que entrar com outras, e isso gera várias interrupções na aula. E por fim, a gente vai tentar ajudar o professor a perceber o quanto os alunos estão atentos e envolvidos. Aqui é importante a gente entender que essa dinâmica de aula foi pensada para aulas expositivas de graduação ou pós-graduação, já que as demandas e as condições são bem diferentes para aulas práticas e também para o ensino básico. A gente aqui vai estar lidando com adultos e aulas mais longas do que uma aula de ensino básico que vai ter entre 45 minutos e 1h30. A gente está falando aqui de aulas de 2 ou 3 horas, talvez. A ideia aqui é incentivar a participação dos alunos de uma forma pré-programada, usando algumas perguntas e respostas importantes sobre o conteúdo que vão ser distribuídas para esses alunos, para eles fazerem essas perguntas e responderem durante a aula. E a gente também vai propor algumas formas de apresentação curtas que podem ser feitas pelos discentes ao longo dessa aula. Tudo isso vai ser feito de acordo com a intenção e a orientação do professor, é lógico. A forma de aplicar essas dinâmicas vai depender do conteúdo, do tempo de aula, do tamanho da turma e, enfim, adaptações têm que ser feitas caso a caso. Nesse exemplo, a gente vai trabalhar com a ideia de uma aula de conceitos fundamentais de História da Arte, que se trata de uma aula expositiva, que costuma ter algumas horas de duração e trabalha com imagens, que é bem interessante porque a gente está propondo. Para a realização dessa dinâmica de aula, a gente precisa só do uso de uma plataforma digital que permita apresentações que usem compartilhamento de tela ou algum formato semelhante, microfones para os alunos e para o professor, e do e-mail ou alguma outra forma de contato com os alunos que seja anterior à realização da aula. O preparo da aula, além do conteúdo normal, vai incluir a criação de perguntas e respostas sobre o assunto da aula, e a escolha do que vai ser apresentado pelos alunos e também o envio prévio das duas coisas, das perguntas e das respostas, junto com as instruções da aula para os alunos. O professor precisa escolher quais alunos vão fazer as perguntas e quais vão fazer as respostas, lembrando que as duas coisas vão ser escritas pelo professor e os alunos vão precisar somente ler essas perguntas e respostas no momento preciso da aula. Uma vez que o professor tenha escolhido, ele vai enviar a cada aluno sua pergunta ou resposta, ou seja, as perguntas e respostas a serem realizadas são enviadas somente ao aluno que vai fazê-las. Essas perguntas e respostas vão ser numeradas, e essa numeração é de acordo com o momento em que elas vão acontecer na aula. O aluno que recebe a pergunta não vai ser o mesmo que recebe a resposta.
já que a ideia é a gente ter o maior número de alunos interagindo dentro de uma mesma aula. Quanto às apresentações, elas vão seguir o mesmo padrão das perguntas e respostas, mas o aluno vai precisar de um pouco mais de preparação. A ideia é que essa dinâmica seja parte de uma nota, diferente do que vai acontecer com as perguntas e respostas, que são somente uma interação momentânea. O professor vai enviar também, previamente, ao aluno o conteúdo que ele deve apresentar, as imagens, os textos e os vídeos, ou o que seja de acordo com a programação do professor. O aluno vai preparar uma fala de no máximo 10 minutos. Ele não vai preparar slides com imagens nem nenhum tipo de conteúdo para apresentar. Esse conteúdo já vai estar inserido na apresentação do professor, o que evita essa interrupção de uma apresentação para a entrada de outra, que é uma interrupção bastante complicada nesse tipo de aula. O formato da aula em si é bastante simples. Uma vez que o professor tenha iniciado a aula, ele vai discorrer sobre o assunto normalmente. Num determinado momento da apresentação, aparece a indicação de que a pergunta 1 deve ser feita. Assim, o aluno que tem essa pergunta abre o microfone e faz a pergunta. Em seguida, o professor vai dar algum tempo para que os alunos possam tentar responder essa pergunta, incentivando principalmente o aluno que fez a pergunta a tentar responder. Se ninguém tentar responder nesse período, o professor pode pedir ao aluno que tem a resposta para que dê a resposta. Essa resposta pode ou não gerar debate, mas o objetivo principal aqui é quebrar o ritmo da aula com outras vozes e conseguir retomar um pouco a atenção da turma. Por isso, o tempo entre essas perguntas não deve ser muito longo. Ou seja, o professor deve sempre tentar trazer essa pergunta no momento crucial de atenção, porque assim ele consegue chamar a atenção para os pontos fundamentais do tema. Agora vamos exemplificar como vai funcionar a apresentação. Aqui é uma interação um pouco maior e mais independente. O professor não vai interromper o compartilhamento, ele só vai convidar o aluno a apresentar quando chegar o momento da aula. O aluno faz a sua apresentação, o professor abre espaço para dúvidas e em seguida volta à sua apresentação. O exemplo que a gente vai trabalhar aqui seria a representação da guerra em obras de arte. O exemplo usado pelo professor aqui é os fuzilamentos de 3 de maio de 1808 do Goya. A imagem do quadro aparece e o aluno responsável por essa apresentação abre o seu microfone e faz a apresentação. Passado mais um tempo, o professor fala do Guernica do Picasso, repetindo o que fez antes, mas agora com um outro aluno. Ou seja, ele interrompe novamente a sua fala, abre espaço para o aluno abrir esse microfone e apresentar. A ideia aqui é que os alunos participem da aula, também quebrando um pouco esse ritmo, mas evitando essa interrupção para trocar o compartilhamento da tela. É uma parte que sempre dá muito problema, porque a internet é instável, tem dificuldades técnicas, às vezes o computador não consegue entrar. E isso também evita que as apresentações dos alunos sejam muito longas e cansativas. E também dá uma pausa para a fala do professor, já que ele vai interromper ali durante uns 10 minutos a sua fala, dando espaço para os alunos. Existe também uma opção que seria o aluno enviar o slide que ele vai apresentar para o professor inserir na sua própria apresentação com antecedência, mas isso fica a critério de cada um. O importante é que a apresentação não se arraste por muito tempo, justamente para manter essa atenção dos alunos. A ideia principal aqui é que a partir dessas atividades a gente consiga quebrar a aula com perguntas, incentivar o debate e dar mais agilidade e dinamizar mais as aulas, reduzindo o tempo entre as falas e apresentações, diminuindo o incômodo dos silêncios e ajudando o professor a sentir o andamento da aula, podendo inclusive alterar o seu planejamento de aulas futuras em função disso.